E começa destaques internacionais. Áustria, que nesta quarta-feira, controle inteira com a medida temporária, segundo os austríacos, visa manter a ordem pública. A Áustria a fiscalizar as fronteiras nesta quarta se para lidar com que de gargalo pelo controle pela Alemanha os limites com o vizinho. Medidas foram dadas em caráter e de acordo com as regras da União Europeia. A austríaca adiantou que entre 200 e 3 horas deixe o país Romanha. A polícia informou, além dos 3 locais de travessia para a Áustria, controles poderão ser para 10 passagens. Veículos por uma verificativa nas estradas para averiguação de portes e dos de viagem. Você já poder voar espacialzinhas do universo Guerra nas Estrelas? Bom, enfim, isso ainda não é possível. Mas uma aérea no Japão, sou um Boeing, na série, os primeiros voos já vão começar. Caso você conheça esse robôs, bom, segundo os milhares da série está com certeza muito dele. O R2, um dos mais carismáticos dos filmes, jogou por várias. Chegou a ver pela Terra, Boeing excluiu. O avião é o 3 no universo nas estrelas. Os primeiros vão começar no mês, ligando o e o Canadá. A All Nippon é quem vai operar projetos. Dezembro vai fazer a rota em Narita e nos Estados Unidos. Depois na Seattle. Se vem é que vai pousar na Europa. A companhia se junta Disney para o lançamento do capítulo de As Estrelas. O Despertar é o filme da franquia. Teve sua última nas telonas em 2005, Vingança do Sith. Os aviões, eles vão poder assistir todos os 6 episódios. Em aérea, ainda mais 2 Boeing inspirados nos jeans do mundo de Deus. Esperado é um novo BB. Amarelinho em fola nunca em um dos filmes. Mas a Disney informou que ele vai mesma linha do R2. E voltamos ao esporte, velocidade, Fórmula 1, às vésperas do Grande Singapura. Button garantiu vai decidir seu na categoria breve. Jason Button anunciou-se pelo não na Fórmula 1 com 35 anos do mundo de 2. Está perto do contrato com a McLaren, piloto com mais do grid, 6 anos na categoria de motos. E sair a ou perder na McLaren de coração. Vista a agência, ele garantiu que a decisão será tomada breve. É sempre difícil quando uma longa carreira mas carreira longa numa equipe como qualquer que seja não é uma decisão fácil, mas ao longo das próximas possamos decidir. O futuro é fonte com especulação. Conta do péssimo da McLaren não engrenou na novia com a fornecedores Honda. O inglês, no entanto, que sua decisão não tem relação delicado momento equipe de Woking. Não muitos detalhes, a decisão está longe. Claro que vou olhar para onde você a vida. Eu com longo tempo e amor enorme pelo ismo e pela Se eu como Fórmula 1 no próximo, quero que seja. Sua entrevista, Jason Button falou sobre as esperanças sobre o Grande Singapura no final de semana. E o campeão não demonstrou preocupação com a divisão poluição do ar. Alertou para a saúde. Não acho que havia problema para todo o que vi no notícia. A poluição acho que causa doença, mas espero que está indo para lá. É difícil na sua. Você pode sentir a fumaça. Acelera o carro, respira grandes de ar. E grande problema. Button apenas 2 vezes em Mônaco e não. Ambas as pimentas e exige a velocidade nas retas. Características puras são parecidas, apertadas asiáticas, por ser a McLaren.
fantastic job. Last year they did, and they stepped O inglês que é Mercedes não todo o fim de semana e coloca a Red lado da Ferrari liga pelas primeiras. is also very done a great job aerodynamically. Ainda disse que Allen vai lutar tons melhores fim de semana. Treinos livres, grande prêmio de começa a feira pela manhã. E aí, William, rodada na luta, hein? Silvia, daqui a pouquinho vamos ter dois importantes para o segundo turno do campeonato. Imagine um resultado para o Corinthians, posição, preço do Atlético Mineiro aumenta, imagine se o Corinthians o Atlético ganhar, enfim, 2 jogos, essas duas vão empolgar muito, sem dúvida nenhuma, aqueles torcedores que vão contra, os torcedores torcer a favor, enfim, na Vila Belmiro, o Atlético Mineiro está no Corinthians, a diferença hoje é de pontos, torce para o tropeço, para essa diferença, mas Santos vai melhorar o seu, porque na rodada decepcionou muito ao perder a da ponta. Então imagina esse jogo, o Santos tentação, sequência maravilhosa, ação espetacularão, sem derrota, e de repente um tropeço diante da Ponte, pegou bem também, primeiro tempo, e o Santos ser o líder do campeonato, tenta encostar no Corinthians, dizendo, e ao longo desses sofrimentos vai estar envolvido. E do outro lado, claro, o jogo é lá no Rio Grande do Sul, joga com o Internacional, tenta ainda melhorar o desempenho no campeonato, está ali naquela faixa inteira da classificação do Campeonato Brasileiro, e muito, está devendo, plantel que tem, o Inter joga, técnico quando chegou, melhorou o time, mas vendo, e só fazer alguns jogos. O time corintiano, totalmente. Vem a história do centro. Antes dessa partida, que todos os torcedores... Porque se o Corinthians de ganhar esses 3, e aí o Atlético... enfim, de muita emoção na sequência do campeonato. Agora, volta... Se o Corinthians tão bom lá no Rio Grande do Sul, e também jogar situações fortes, principalmente quando segura lá atrás, do Tite, mas bem no contra, forçando velocidades, e o Corinthians Sul com um bom resultado, um tropeço do Atlético, imagine como vai o brasileiro. E se os dois conseguirem resultados, a disputa vai ficar mais ainda. Vamos ter a feira repleta de emoções, é certeza, viu? E aí, Wilson, de um bom jogo? Bom jogo, nesse sem dúvida, esse recuperato brasileiro, porque vem devendo ladeira, indo muito, caiu de producente, não reestruturar o turno, é o pior, inclusive, cariocas nesse turno, e o Fluminense tentando se agir, mas não está, e o Anderson correndo muito rio Fluminense, técnico da equipe. O time do Palmeiras, se você tem uma noção, vem jejum aí sem vitória, e um jejum muito grande, isso que veio essa... na classificação, o time estava no primeiro turno entre os 4 Libertadores do ano que vem. Então a gente analisa um pouco mais o Palmeiras, que oscila no campo, está percebendo isso, aí de 3 resultados, sempre
conquistou a vitória de Figueirense com reabilitação, precisa manter a regularidade, o que está acontecendo, feito bons jogos, sem dúvida nenhuma. O Figueirense, vitória pelos 3 mais importantes no caso, o em si não agradou, mas fez de casa. Agora, fora, o Palmeiras vai reagir. E o Palmeiras, a gente viu nesse campeonato, consegue também muito bem, consegue jogar bom futebol, vencer o torcedor fora dos seus dúvidas, se é a situação. Guerrido, sem dúvida, Fluminense se no campeonato e o Palmeiras chegando no Rio de Janeiro para ser a equipe que vem realmente neste momento brasileirão. Vai ser um bom e a gente vai ver o que é. Boa dúvida para ir lá, tá a crise do Fluminense, trazer um bom resultado. Voltamos para a Forte, a Copa do Rugby, com os próximos dias, entre a Inglaterra, espantar a aliança e bem de torcedores. A Terra joga em casa. Os atletas têm páreo duro, mas os campeões de 2020 ainda não têm ação ideal. Mesmo grupo de pesados, como o país de Austrália, precisam correr tempo para encontrar o necessário. Para o Chris Hopshaw, a equipe já tem a ideal entre saúde e esperança. Estamos olhando para áreas que foram do mundo antes. Temos treinadores com eles antes. Você tentativa dessa experiência e todos eles fantásticos. A Celesteira conta com como o Sam, que jogou apenas minutos na Liga. Mas o Stuart Lank acredita que a casa vai para o time, que nós vamos ser um benefício de país atrás. Quando de rugby, a Inglaterra deu uma grande pressão, um bom desempenho, mas o treinante que o está preparado depois da desastrosa campanha do último. Vamos falar de falta um pouco para a Copa do Mundo e a seleção de Gales pronta para grande rival na Terra. O estádio estou. Os bem. E depois de alguns anos, a equipe conta. O país caiu no chamado da morte, em vantagem jogada sobre a Fiji. O Maima é a Arca Inglaterra em fora de casa. E são apenas 2 que disputas de final. O técnico Warren disse que a jovem é mais estável em comparação rivais. Com jogadores como que aos 23 já tem 5 corridas internacionais. O país chegou a semifinal em 2011 para a França este ano, com trajetória pelo título mundial contra o Uruguai, a 20 de setembro. Depois, novas leis de ação entraram na Hungria, as do país foram fechadas. Centenas de estados já mudaram e agora a Croácia como num novo capítulo migratória na Europa. Licença Sérvia, 10 ônibus de imigrantes deixaram a cidade de Sarajevo durante terça-feira. São a teira com a Croácia. O governo afirmou que 150 entraram. A polícia, dados foram levados registrados em atendimento médico. Eles devem ser portados até acolhimento a capital Zagreb, localizada a apenas quilômetros da Eslovênia, o país vizinho, parte do espaço de circulação da União, o Schengen. Isso, muito cruzar o território até a para chegar a e a outros no oeste e norte da Europa. A Croácia vai permitir aos refugiados território. Zoran, o país está para ajudar antes.
O centro de na Croácia, cidade de abrigar pessoas, muito menor cidade de refugiados que cruzam as fronteiras dos Balcãs. Depois da entrada das primeiras de refugiado croata, o presidente Kolin Kitarovic convocou uma reunião de segurança para lidar com a questão. O Comitê Nacional anuncia as 5 que concorrem para sediar os Jogos 2024. Peste, a Hungria, na Alemanha, Los Angeles, nos Unidos, a capital Paris, em Roma, a Eterna. Essa é uma cidade escandinava a organizar os Jogos de 2000. O prazo de apresentar candidatura encerrou ontem, em que chegassem de última hora, confirmar as datas, o COI, exaustidade dos postos e minimato de não haver das asiáticas. Resultado de um rei continental, os Jogos de 2000 serão em Bach tratou sobre a influência da crise dos refugiados. Poderia ter ganho pelos Jogos de 24. Candidatas são elas e estão na crise. Esse desafio humanitário. E espero que os políticos cheguem juntos à solução para o problema deste, mas para que todos possam ter em seus países em paz e idade. A gente negou que eles têm alguma na corrida olímpica após os acordos pelo COI com a americana e pelos direitos dos Jogos 2032. O presidente não considerou que possa obter qualquer extra convocado em novembro, referendo de aceito entre seus cidadãos. Também sobre a Alemanha, que declarou que a organização da 2024 teria influência no movimento dos Jogos, caso seja a sede. O presidente Alemanha assegura de organizadora de quase $2 milhões, estou convencido do orçamento dos Jogos, a tradição dar lucros. Sede dos Jogos escolhida em setembro de 2017, sessão do Comitê Internacional, tece em Lima, Peru. E de uma descida radical na viralizou a internet neste mês. A aventura foi gravada pelo ciclista esloveno Havenic. O que ele fez? O ciclista Prick desceu em alta velocidade na Eslovênia. É de 6 metros. A barragem Most, no esloveno. Imagens já foi quase 5 vezes no YouTube. O vídeo feito para um concurso GoPro ou em segundo. Estamos de volta a declarar país ateu e Raul que tomam relações e receitas regulares. Dados por católicos e educados jesuítas, o Castro contra a igreja declararam Cuba ateu. Depois de tomar o poder, são de 1959, expulsaram e fecharam as religiosas. Agora, com mais, eles acolhem, sendo hostis nas visitas ao país.
O Papa João II fez uma viagem a Cuba, de um pontífice em 1998, e o Papa XVI, em 2012, se reuniram os Castro. Essas visitas impulso a um processo de mudanças desde a Guerra Fria. Que Cuba todas as suas posições magníficas ao mundo e abra para Cuba. Esse João Paulo em 1998. Abra Cuba. Quando o Papa Francisco em território cubinês, ele ser o pontífice à ilha comunista. Sua estadia noites destaca a ação entre a Igreja e Cuba e um aumento da postura dos em direção a que cresceram. Em troca, a tornou menos consa e desempenhou importante com os Estados Unidos no ano passado. O analista político Hélio Alonso, postura de Fidel é porque na história teve um palco sem a do governo. Para Leníeles, analistas religiosos, recente do ponto de política, um envolvimento de melhoria. Ele conta que as relações eram tensas, mas isso mudou as visitas dos países e a Interpapa Francisco facilitou a união dos americanos. Já tem apoiado o governo Cuba a reformar ao caso, a sabedoria do Papa Francisco. Se ele continuar, eu vou voltar à razão. Estou brincando. Enquanto mudam o tom, já também tem abordagens externas. Ajuda na reconciliação. O Papa Francisco, esses tópicos, em primeiro lugar, fica ao sistema capitalista. E isso é ressonância com o político e do governo cubano, disse Gonzalez. O governo também tem melhorar os hispano-americanos. As mudanças são agora que relações diplomáticas dos Estados Unidos, décadas de hostilidade. Apertou mais suave, muitos especialistas que os Castros defendendo a ideolítica ao experimentarem um altar espiritual. Fidel Castro, numa entrevista em 6, iria cristão, vista social, partir para o religioso, mas a igreja ciário evidente. O Natal voltaram a ser públicos em depois de visitas. Novas igrejas destruídas, uma e outra em Rio, pela vez desde 1905. E agora os internacionais, 5 mil taxistas da Europa viram nessa quarta-feira Bélgica, protesto contra ativo Uber. Profissionais do cedem a comissão para proibições da empresa americana no Velho. Com a liberação do transporte de veículos, arriscam perderem um serviço com garantias de... É o que a Federação da Capital Espadri em comercial. Estradas de Bruxelas bloqueadas, ou problemas no aeroporto e no transporte público. A principal dos manifestantes é a falta de segurança ativo, a concorrência e preços, o que ameaça o destes profissionais. Cerca de 200 táxis de França, Reino Unido, Espanha, Portugal partem protesto. Desde dentro na Europa há anos, o encausado a taxistas, que é a empresa de contra os regulamentos de segurança, postos e licença. Mais de 100 anos têm refúgio na Rússia. Muitos decidiram ir suas vidas, mas a maioria sonha em casa. O acampamento russo é mais do que jogos. Um refúgio para do leste da Ucrânia, que foi devastada pela guerra. Lina é uma das 40 pessoas que
É o começo do ano. A ex-professora em ir para cá, mas os conflitos próximos que torna a vida arriscada. Домой, но... Temos é ir para cá, a alma dói. Da minha vida, terminar assim. Sei o que está acontecendo, nem qual é a situação. Talvez nada. Что-то, может, там никого нет. E seus 3 filhos chegaram aqui a quase. Sua Lugansk, pelas forças da e mesmo com conflitos, e a reação das pessoas, se ela voltar. Говорит, что на нас напал. A Ucrânia de Rússia nos atacou, é verdade, e refugiei na Rússia, considerada um povo. Contra Поэтому я и уехала. 260 aliados ucranianos espalharam pelo russo. Bobrovkov, vencido de que a casa é de cabeça. O que posso esperar? A Pia, hoje me recebem mais pensões e ao mesmo. Tem uma razão para que eu vou receber estão na Ucrânia, onde conta Romano. Mais de 3 mil ucranianos já chegaram na Rússia. E enquanto a já voltou para cá, algumas pessoas deste ato seguem a era do fim do Bom, para encerrar nossa série Pais Seleções do Mundo de Rugby, podíamos deixar de a favorita. A Nândia chega a Inglaterra com um objetivo: mostrar que o título 11 conquistado não foi obra. Este ano, o mundo de rugby, o berço do esporte para a Inglaterra, é a chance de ganhar a taça. Nas 6 semanas de seleções, 20 jogadores lutam pelo troféu. E para os candidatos, para os poderosos All Blacks, de que conquistou o título há 4 anos, a Nova Zelândia as 3 partidas e torna o conjunto o favorito para o mundo. O técnico neozelandês contra esse no grupo. Os jogadores existe uma alta estima pelas atuações, mas eles precisam corresponder. A força dos vezes rugby Erika e essa dança ajuda os adversários. Norte ao australianos e galeses, apenas 2 quartas de final. São enormes, especialmente peões. E a França anda fora da posição e o confronto com a Zelândia na de final. Será realizada em estádios do Twickenham Millennium Stadium, no país de mais de 2 ingressos já foram. E os ingleses receber 450 mil apenas para a Copa. Evento ter novos recordes em termos de res. E o Sumo do Rio de Janeiro recebe um diferente, uma de tiro arco. Da torcida, tu testa a competição aí e temos os melhores da modalidade. O 11º Oeste dos Jogos de 2016 é realizado no Sumo do Rio. O objetivo é testar-se resultados de competições com arco, presença de nomes da elite da o desafio aos competidores conhecer o planeta do sol, condições clima Sapucaí. Os responsáveis da ação querem a tecnologia dados e infraestrutura no espaço de madura para receber. Não será. Dificuldades para os foi o despiso da Marquinhos. O sul-coreano olímpico disse que o protocolo desnivelar atrapalhou sua ação. Plataforma metro de altura, aladas para emblemas e que os atletas nivelados. O teste de tiro se estende até a terça-feira. Finais, no entanto, começam no Fana.
E vamos aos internacionais. O Estado Islâmico, que domina áreas da Síria, está jovens no mundo pela internet. Eles usam as sociais para os atos e se como heróis, homens e para o Ocidente seguirem seus ideais. Essas 3 estudantes deixaram o reino para se unir ao extremista Estado em fevereiro. Moradores em Londres acompanham pelas reais a vida de meninas na Síria. Elas postam e comentários na net com a promover as suas vidas e ismo. As suas publicações parecem inofensivas, mas trazem mensagens. Postagens de cotidiano, ela do território islâmico melhor do que a disse uma das doras. O Estado Islâmico em meio às terroristas da Al-Qaeda, envolveu seu próprio agir. Tornaram espécies em recrutamento pelas redes sociais. Estes quase 600 ocidentais se juntaram aos meus. Mas especialistas dizem que excluir os perfilados pelo grupo não é suficiente. Eles acabam meios de invente digital menos fiscais. E a ideia com os militantes da internet e também pela inção com os adolescentes do mundo ocidental. Um problema que reflete nos homens que fossem se juntar aos jovens. A essa visão, mulheres se observam um futuro zico, nova sociedade e atendem ao do comandante do. Eles são e recebem milhares de seguidores nas sociais. O Estado Islâmico paga uma leitura das escrituras. Ela é de forma rígida, como ação de inimigo, pena de morte sexuais, semente usada. As ações das Unidas para a Infância lançam o alerta da situação de milhares de crianças subnutridas nas zonas marcadas pela guerra síria. Uma ação que reflete sequências de guerra. A saúde no país é o único afetado. O acesso ável e a adesão nas condições áreas dos deslocados também são prováveis. O Centro Médico da Síria, Damasco, mãe da pequena Alma, afirma que o tratamento tem ajudado em geração. Ela melhorou graças aos médicos, não tem diarreia. O fundo anunciou que pretende construir mais centros de acesso no país até este ano. Chegou aqui graças da Unicef, bateram na minha porta e ofereceram uma notícia para essa clínica. Autoridades já tentaram cuidar dos médicos a mais de 1 milhão de crianças no ano. As ações contam com apontários de variedades, alimentos para filhos da área de abertura novos centros reais é um desafio da organização. Agora, dispõe de 10% previsto para de nutrição 15%. No começo, o governo medidas para reduzir o déficit, que é o rombo que usa os trilhões de reais. A decisão mais polêmica é a possível volta do CPMF, a contribuição história sobre a ação financeira, que vigorou anos e quinto em 2007. Na época, ele tinha ativo com saúde. Agora, ele volta com para buraco na Previdência. Mas na São Paulo nem aprovam a medida, ainda precisa pela aprovação. Contribuir, lembram bem, o CPMF era... Se for basear antes, é 38% na movimento mês, né? Era mesmo, 0,38% da movimentação era para o governo. Isso a CPMF ficou conhecida como Imposto do E era destinado à saúde, ela parte destinada à Zona Grande que não. Confiança, problemas com a volta do MF. Se a contribuição deve para a saúde, ela volta o destino. Previdência social, o imposto sobre alimentações financeiras terá uma diferente da... Segundo o governo, será de 0,1% sobre a transação. Acha que pode mudar a negociação com o ministro da Fazenda Joaquim disse que será por anos. Já ele, o imposto ido por ter um impacto pequeno nas contas. Mas foram medidas como essas medidas desenhadas de tal governo possa, o objetivo, alterar os direitos hoje, sem mexer em salário, mexer em social,
Tendo todas as pistas, mas a gente sabe que a gente tem que apertar um pouco para poder continuar avançando. Mas nem concordam com a Mayra Regina lembra que a contribuição está em todas as ações financeiras. Pode afetar em tudo, vai pagar em tudo do que a gente, qualquer tipo de coisa. Se a gente pouco, né, a qualidade já está complicada, então eu acho que pode, porque aquele dinheiro está juntando, se você for pagar, consegue pagar uma conta. Hoje em dia está mais fácil guardar dinheiro do que usar ele na sua conta bancária. Nas contas, a CPMF deve arrecadar 3 bilhões no próximo ano, mas a Poupa pede que cortes sejam realizados. Mesmo que pouco para uns, eu vou falar que o caminho esse, eu acho que cortar na própria, que reduzir tem coisas no errado, eu acho que teria que melhorar. Agora, segue para o Congresso, onde deve sofrer de oposição.